Seja bem-vindo ao podcast Bora Falar. Você já sabe, aquele papo que você gosta de ter depois de assistir um bom filme ou uma boa série. Seu lugar é aqui, tá no lugar certo. Então, eu já te peço, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo, porque quanto mais gente estiver assistindo, a gente vai ter audiência e vai continuar produzindo esse conteúdo para você. Então você tem essa missão comigo, hein? Fora ficar aqui e ouvir o nosso papo de hoje, que tá muito legal, só que pesado. Eu já vou te avisando. Se você não tem estômago, se você não gosta de saber muito sobre a realidade, a gente não vai falar sobre um documentário, mas a gente vai falar sobre algo, infelizmente, que é muito real, não só no mundo, mas aqui no Brasil também. O nosso filme é O Som da Liberdade. Ele está disponível na Amazon Prime Video. E ele é imperdível, mas sofrível. Não é fácil de assistir, já te confesso. Mas o papo vai ser muito importante e eu te aconselho a ficar aqui com a gente para pensar junto e para a gente entender como a gente precisa melhorar como ser humano. E você pode ajudar. Eu também. Todos nós podemos, tá? Então, O Som da Liberdade está disponível na Amazon, como eu disse. É um filme que também pode ser visto como um chamado ao engajamento e à ação, incentivando as pessoas a se informarem, discutirem o assunto e buscarem formas de proteger crianças e adolescentes. Você fica agora com um trailer e a gente já volta. I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all I see are those kids' faces. How long you been doing this? 12 years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Señor Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. But what we do? Shivering stars drift around in the sky. We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia. I like all This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together. I was sad We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Over 2 million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. If we do nothing, someday it's gonna reach the likes of you. What if this was your daughter? wherever I go, I'll find my way home. Então, eu te avisei, né? Que não era fácil. É uma produção de setembro de 23. É um filme de 2 horas e 10 minutos. É ação, drama, suspense, com a direção de Alejandro Monteverde, roteiro de Rod Barr e o Alejandro Monteverde. Se eu falei a pronúncia errada, eu te peço perdão, mas meu convidado vai me corrigir. Porque eu estou aqui com Priscila Maqueda, ela começou no audiovisual como designer, mas hoje é fotógrafa e diretora de fotografia. Eu estou também com o Rodrigo Moura, que é roteirista, diretor, editor, motion gráficos e marido da Priscila.
É a melhor função mais que você... importante. É a função mais importante, Com não é? certeza. Tinha certeza, por isso que eu deixei por último. E fala muito bem inglês, dá aula de inglês, enfim, por isso que eu falei. O meu acento é britânico, então se eu falar errado alguma coisa, Olha, eu acho você que me corrija. Acho que o Alejandro não é britânico. Não, o Alejandro eu falei certo. E Monteverde também. Alejandro Meu Monteverde. problema é o Rod, eu acho que eu acertei o Bar ou Bear. Bar, né? Como é sobrenome, de repente pode ser o A, né? Se fosse uma palavra, obviamente o A tem som de E. Sim, eu já estudei inglês. Então, a gente está falando aqui de um filme, a sinopse do filme em inglês é Sound of Freedom. É um filme de drama e ação baseado na história real de Tim Ballard, ex-agente do governo americano, responsável por uma missão de resgate de centenas de crianças vítimas do tráfico na Colômbia. Na trama, depois de resgatar um garotinho, o Tom, que é o Tim, que é o nosso protagonista, é interpretado por Jim Caviezel. Ele descobre que a irmã do menino também está sendo mantida como refém. Ele decide, então, dar início a uma perigosa, porém nobre missão de salvá-la. Disposto a dar tudo de si, Tim se demite do seu antigo emprego no governo e viaja para as profundezas da selva colombiana em busca da quadrilha. Só pelo nosso trailer, a gente já consegue entender o tom, né, e a seriedade, e por isso a importância dessa obra audiovisual, né, da gente assistir mesmo não sendo fácil. Não é um filme que você fala, eu vou fazer uma pipoca e assistir. Não é. Não. Pelo contrário. Vou pegar uma caixa de lenço e vou assistir. Sim. Exatamente. E se tiver bomba, você pega também, que você vai querer jogar daqueles bandidos, né? Essa é a verdade. Eu pergunto para vocês, Priscila e o Rodrigo, por que vocês escolheram esse filme? Cada um vai responder. E aqui é um bate-papo, todo mundo um fala, outro fala. Não tem problema, fiquem à vontade. Eu acho que esse tema precisava... a gente precisava dar voz, né, para esse tema. Eu acho que deveriam existir mais filmes assim, falando exatamente desse tipo, né, de abuso. Uhum. Porque a gente sabe que qualquer tipo de abuso é horrível. Mas só que esse tema em específico, né, falando de crianças, a gente tem poucas obras audiovisual, assim, falando disso, sabe? Sim. E ainda mais dessa maneira, eles mostram sem mostrar, sabe? Uhum. O que eu acho mais incrível desse filme é isso, que eles não precisam... Mostrar não tem gráfico, nenhuma cena, sabe? Que você... nenhuma cena explícita, então você... Não precisa ficar preocupado, eu não quero ver esse tipo de coisa que me embrulha o eles estômago. tiveram esse cuidado importantíssimo, inclusive, né? Exato, mas ainda então assim isso você, eu acho mais assim, incrível. Você sente a dor, meu Deus, sabe, eles cortam na hora certa, na sabe? verdade, você falou que vai ter mais, acho que vai ter uma série, uma minissérie, com o mesmo personagem, o Tim Ballard, que ele existe na vida real. O Tim Ballard, ele... Hoje, né, na época eram centenas de crianças, né? Na época do que aconteceu ali, os acontecimentos do filme, quando ele começou a ONG dele. Eu acabei de esquecer o nome. Mas hoje já tem mais de 7 mil crianças que eles resgataram. Caramba! E isso não só na América do Sul, né? Não. Eles estão aí espalhados Worldwide, pelo mundo, né? Exato, porque quando ele era do governo americano, ele entrou porque ele queria trabalhar contra terrorismo. Ele queria pegar tráfico de arma. E aí, o chefe dele falou pra ele assim, cara, a gente queria alguém pra fazer parte de um trabalho novo que a gente está começando, que é sobre tráfico não de armas, mas de pessoas, especificamente de crianças. E é um negócio muito pesado, e eu sei que você é um cara de fé. E você vai precisar dessa fé para você aguentar esse trabalho. E aí ele ficou assim, caramba, o que pode ser tão pesado assim? E ele falou, eu imaginei, né, que ia ser terrível, mas depois de ver o que eu vi, você não pode desver. Então você tem que... Essas são as palavras dele, né? Então você vê, você não pode desver, então você tem que tomar uma decisão. E aí a decisão dele foi ou continuar ali no trabalho contido, né, pelas ordens do governo americano, ou pedir demissão e viver uma vida de ONG, né? Que ele falou, cara, como é que eu vou sustentar a minha família? Porque e ele tem vários filhos, né? 9. O maluco é uma impressora de criança. Exatamente, ele tem bastante filho.
Mas, enfim, a galera que fez esse filme já tá... Aliás, o Jim Caviezel virou o melhor amigo dele. Eles estão fazendo agora uma minissérie com uma nova operação que eles fizeram, que resgataram centenas de crianças também, só que é uma coisa maior, né? Tipo, são vários momentos, então ia ficar muita coisa para um filme. E aí vai sair esse seriado, esse minissérie, acho que ano que vem. Uhum. E vocês acham, né? Vocês acreditam que esse filme, ele cumpre o papel da conscientização sobre esse assunto? Eu acho que não tem como você não se conscientizar depois de ver esse filme. Você está falando dele agora? Ele é muito forte. E eu acho que, por exemplo, o ator, ele conseguiu expressar isso de uma maneira tão perfeita. Tem uma das cenas que me chamou muita atenção, foi ele, quando ele estava olhando, né, as cenas que, na vida real, né, o policial, o agente, né? Uhum. Exato, ele teve que fazer aquilo. Sim, então, claro. ele até fala disso. E... Ele tem que descrever por escrito, né? Exato, ele tem que escrever. Fazer um relatório, e ele... né? Imagina o embrulho no estômago que ele estava sentindo naquela hora. Sim. E no filme a gente vê, né, aquele enquadramento perfeito no olho dele, né, com o reflexo do olho, mostrando o que ele estava vendo, e o olho enchendo de lágrima, sabe? Ele não se aguentando. Cara. Não, assim, eu achei a direção do filme muito bonita. Primorosa, né? Eu também achei. Muito bonita. Você cuidadosa. Vê que, assim, eles não foram super criativos na direção, mas eles fizeram arroz com feijão muito bem feito. Muito bem feito. Uhum. A gente até brinca, né? Que tem algum loot ali, alguma coisa pode falar que nem nerd, pode falar loot, bitrate. Pode falar loot, depois você faz o dicionário, você fala o que é, entendeu? Porque às vezes a tia aqui não vai saber, e eu não sei se quem tá vendo também vai saber, né? E ouvindo vai saber. Bom, tem... É que nem meu sotaque, eu falo, você me corrige, tá tudo certo, aí a titia aprende. A diretora de fotografia explica o que é um loot, então. Por favor, Lute, explica, Priscila Lute. Senhora Lute, explica o que é Lute pra gente, por favor. Lute é uma... Vou explicar isso de maneira nerd. Pré-configuração. Não tão nerd assim. Seria... É na câmera isso? É uma configuração da câmera para trazer uma imagem diferenciada, não? Tem câmera que aceita loot. Depende muito da câmera, mas geralmente é feito na pós. A gente faz a cor que a gente coloca depois no material gravado. Sabe o que é legal falar? Que diretor de fotografia tem que estar na pós, porque às vezes as pessoas que estão em casa não sabem, né? Que vocês têm que participar disso, porque a obra audiovisual ela é contada pela roteiro, direção, trilha sonora, direção de fotografia, que forma a imagem. E edição. E edição, claro. E edição, sim. Exato, até porque a luz é formada por todo mundo, mas essa o editor é a base ali, né? Manda, né? O editor, ele tem que obedece. Sim. Tem muito editor que sabe o filme. Ele obedece o diretor. Tem muito editor que sabe o filme, mas no mundo ideal, ele obedece, né? Ele tem que fazer. Pois é. Agora, o loot, ele é uma... me corrija se eu estiver errado. Ele é uma pré-programação de color grade, né? De color. Que em vez de você fazer o color de clipe por clipe, você joga um loot e ele vai pro filme inteiro aqui. Colore o filme tudo inteiro. Que você coloca ali vai Entendi. E é uma escolha que tem a ver com o tom da obra audiovisual, né? Do que tá falando o filme. Um look bem feito... Ele é personalizado, ele é... A gente, hoje em dia, né, todo mundo por aí saca de vídeo e tal, sabe fazer um vídeo, colocar um look. Uma forma simplificada assim, pro dia a dia, né? Instagram, a gente não tem aquelas configurações assim. Tem, que vira Paris, que vira Los Angeles. Exato, aquilo são looks. Saquei, entendi. Exato. Que a gente... usa meio que como se fosse filtro. Isso, né? seria uma maneira... É um tipo de filtro, né? Mais tipo suave, no caso, né? Não é igual os outros que você pode botar, tipo, batendo a imagem ou qualquer coisa. Porque mais com a cor, né? O look, no cinema, né? A gente personaliza tudo do zero. Um look, ele pode ser pronto, né? Tipo, você pode comprar por aí na internet afora um look pronto. Só que no cinema, a gente faz algo específico para aquela situação, para aquele filme, sabe? Entendi. Então, por exemplo, esse filme, ele tem esse tom amarelado, mas vocês podem ver que o verde está sempre presente. Verdade. Então, há um look ali, né? Que, em todo filme que tem esse esverdeadinho que a gente vê na imagem, sabe?
E o verde tem a ver com doença, né? Tem, assim, no começo do Exato. filme, e com isso com esperança também. Sim. Tem No os dois começo lados, do filme, né? você vê que a cena é quase toda verde, e no final também. E aí, já na primeira sequência, a menina em casa, né, tocando o pandeiro dela, sei lá que instrumento é aquele, e aí ela tá tocando a percussão. Que é lindo, inclusive, Sim. né? Que coisa mais linda aquela Ela cena. tá tocando a percussão, entrando no filme. E é o mesmo take do final. A gente pode dar spoiler do filme aqui? Pode, fica à Filme vontade, todo 2020, mundo sabe, a galera já sabe. Sem spoiler não tem como conversar. Sim. E quando ele consegue pegar aquelas primeiras crianças, eles também fazem o som, e é Fazem. falado isso. Mas eu vou te falar, essa é a minha crítica ao filme. É? O nome do filme é O Som da Liberdade. Sim. Só que no filme, eu achei que o sound design dele tinha que ser mais primoroso. Porque qual é o som da liberdade? Eu não sei qual é o som da liberdade. O que fica mais... É o da menina, é a menina soltando a voz com aquele instrumento ali. Mas na hora né? que ele resgata as crianças da ilha, né? Isso. Cara, eu tinha que ter ouvido uma festa. Eu tinha que ter escutado os Ewoks do Star Wars quando caiu a Estrela da Morte. As crianças estavam lá batendo palmas, não sei o que, Pois é, brincando, né? E tinha Cadê um esse sonzinho. som? Abafaram muito, né? Pode Botaram uma trilha sonora bem melancólica e tal. Cara, aquela era a hora de você mostrar o som da liberdade. É o título do filme. Mas será que minha não única é crítica ao porque quem ainda precisava ser liberto não tinha sido? Mas mesmo quando ela é liberta no final do filme, de novo, você vai ouvir o som da liberdade e, tipo, não ouve. É a menina batucando o negocinho dela, fora de sync. Só com Os comentários técnicos estão por aqui. Pois é. Oi, vocês estão por aqui. Desincronizado, ela batendo, fazendo... Cara, de novo aquele... Aquela coisa meio fantasmagórica. Cara, cadê... Assim, são os três momentos. São as 3 vitórias dele. Sim. Que não a primeira é uma vitória muito amarga, né? Porque ele salva um garoto e descobre que, cara, o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Depois uma vitória gigantesca, que todo mundo festeja, e ele fala, poxa, legal, mas ainda falta alguma coisa. E a vitória do final. Só que em nenhuma delas eu escutei o som da liberdade. Eu achei que o título do filme faltou no filme. E a culpa é do sound designer. Faltou no Demitido. Né? Não vai estar na série. Pronto, acabou. Pronto. Manda o cara pra faculdade. Acabou com o emprego do rapaz, da mulher, não sei quem é. Enfim, seja Cara, lá quem essa caneca for. é muito gostosinha de segurar. É isso aí. Uma xícara, inclusive, é o nosso momento linda. agora. Hoje, eu, por querer, não trouxe mais, porque eu tenho mais xícara que a Marta fez pra mim, mas eu trouxe porque eu queria que vocês fizessem o merchan de Ideias na Argila por muito legal. Marta Shen. Nossa, linda. Eu gostei muito. É design, é linda, ainda tem assinatura. Não, e a assinatura dela, Tá cara. assinado, Olha Marta. que bonitinho, cara. Muito É legal. isso aí, Ideias na Argila. O @ tá aqui para vocês seguirem, vocês sabem, toda semana eu falo aqui no podcast, e é sobre isso, né? Além do mais, que ainda tem a diegese, que faz parte do roteiro. Ela usou as... Aí, Marta Shen, Ideias Legal. na Argila. Ela utilizou as cores do audiovisual, né? Início designer, quando ela são as começou a cores do carreira. seu logo, né? Exatamente. Muito bom. Que é Bora exatamente falar. sobre isso. E eu quero perguntar como o audiovisual pode ajudar em temas difíceis como esse. Bom, a primeira coisa que o próprio Tim Ballard, né, o personagem que existe na vida real, falou é: a gente consegue salvar milhares de crianças, só que tem milhões presas. Não adianta, cada criança que eu salvo, tem mais um monte sendo presas. Aliás, ali na introdução do filme, né, tem a cena de introdução, depois tem a intro com o nome do filme, que tem um monte de imagem de câmera de segurança de pessoas catando a criança e enfiando no carro e tal. Sim, sim. Ele falando, cara, assim, para você acabar com o problema ou diminuir o problema a ponto de ser mais fácil de combater, é a cultura que vai fazer. Né? Você precisa fazer que esse tema, que não é nada palatável, esteja no imaginário das pessoas. Porque você não consegue matar oferta enquanto há demanda. Então, se há demanda, alguém vai dar um jeito de ofertar a parada. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil, né, o caso deles de Marajó, que eu não entendo como que isso virou polarização política. Tipo, eu não entendo como que isso não foi um tema que unânime, fez né? todo Exato. mundo juntar a mão. É, lógico. Porque, tipo, eu não conheço ninguém que fosse assim, maldade com a criança, acho que tranquilo. O importante é tirar o fulano de tal do poder. Tipo, saca? Tipo, quem concorda com isso?
E esse filme também sofreu muita pressão. E o Tim Ballard, ele fala, né, que quando ele foi convidado para contar a história dele no filme, ele ficou muito ressabiado. Porque ele detesta Hollywood. Porque Hollywood, palavras dele, é o que gera demanda. Então, ele... acho que foi ele que escolheu o ator, né? Perguntaram ele que escolher quem ele quisesse. Foi ele que escolheu o ator e o ator demorou uns 3 dias. Foi muito rápido para ele dar a resposta. Lógico, óbvio, né? Como não contar essa história? Como não contribuir com a arte dele para que isso seja, entre aspas, divulgado e combatido, né? Sim, e o ator liga pro policial para saber das histórias, como é que tá o dia a dia, como é que tá esse combate até hoje. Até hoje. O Jim Caviezel, ele fez Jesus na Paixão de Cristo. Sim, exatamente, Falaram que isso ia acabar com a carreira dele e, de fato, ele passou muito tempo sem fazer nada mundialmente relevante. Só que esse filme puxou ele de volta de um jeito, assim, maravilhoso. E você sabe, eu trago algumas curiosidades aqui só para contribuir no nosso papo. Esse filme foi feito em 2018 e ficou 5 anos na gaveta até realmente ver a luz do dia, né? Financiado por um grupo mexicano, inicialmente, o longa-metragem seria distribuído pela subsidiária latino-americana da Fox. Mas quando o estúdio foi adquirido pela Disney, a casa do Mickey Mouse, decidiram engavetar o projeto. Por que será? Que já estava filmado, reiterando essa informação aqui. No entanto, um dos seus produtores, que se chama Eduardo Verastegui, que tem um papel, inclusive, no filme, ele conseguiu readquirir os direitos do longa e ofereceu a Angel Studios, uma pequena distribuidora de produções cristãs, como The Chosen, que também está na Netflix, né? Que aceitou. Exatamente. Ou seja, foi aí o que você estava colocando, né? Ficou essa produção ficou aí parada, gente. Ninguém queria levar para frente isso. Por questões, obviamente, de interesse político, né? Exatamente. O policial, né? Tanto que ele dá uma entrevista falando do filme e ele fala: eu odeio Hollywood. Aí, olha que será, né? Que ótimo. É uma programação. O marketing adorou isso, né? Sim. Que beleza. Exatamente. Fácil de vender esse filme, né? Vai ficar muito. Mas o filme foi assim, as pessoas que assistem, apesar dele ser indigesto, né? O tema é indigesto, mas todo mundo elogia o filme. Não tem uma pessoa que não tenha falado: você precisa ver, é doído e tal, você precisa ver. Uma outra curiosidade, Rocio Aguilar Montoya, tá certo? Acho que é Rofia Aguilar Montoya, que é, né, a menina do filme, né, na vida real. Nascida em 14 de dezembro de 1956, é uma política costarriquenha. Ela foi a 11ª controladora geral da República da Costa Rica, de 2005 a 2012. Entre maio de 2018 e outubro de 2019, foi ministra da Fazenda. Olha só que história, né? O que ela passou, que a gente vê no filme, aquela criança. Exatamente. E ela chegar onde ela chegou. Sim. Não realmente é uma história que nem a jornada do herói é capaz de prever, exatamente. Né? Tem uma curiosidade muito legal do filme. Conte agora. Eu não sei se você ia falar sobre isso. Não ia falar isso não. Eu ia falar sobre aquilo que a gente comentou quando viu o filme juntos, que é, o filme termina exatamente como ele começa. Sim. Que começa com a menina virada para um lado, batendo, e termina com a menina virada para o outro lado, batendo. Sim. Assim, cara, eu tenho poucas críticas a esse filme. A maior eu já falei. Sim. A segunda é essa, que é, tipo, dá a impressão que a vida que segue. Ela saiu, passou pelo inferno e voltou assim, tudo bem, vou voltar a batucar meu tamborim aqui. E, cara, como é que esse filme mudou ela? E o filme não mostra, mas você acabou de falar, né? A menina virou mais do que ativista, né? Ela virou... alguém que faz, alguém né? Que tem a caneta que na luta mão. Ela mesmo, correu exatamente. Atrás de poder real, né? De como ter o poder para mudar. Porque não adianta você só querer mudar. Você tem que encontrar os meios. Sim. Eu não sei, a leitura que eu fiz, eu acho que isso também é uma coisa muito particular, né? A leitura que eu fiz foi o início do filme, beleza, a gente tá ali com uma criança batucando um instrumento, inocência, dando a voz, digamos, mostrando a voz. E a gente entende que ela tem esse desejo. Por isso que ela é uma presa fácil quando a mulher chega para levá-la. Que a gente até então
A gente sabe porque a gente sabe sobre o que o filme se trata, Sim. mas Sim. vamos falar da vida ali real, né? Sim. De pessoas reais, que foi o que aconteceu. Então, assim, naquele momento, ele já dá ali uma dica do porquê aquela criança, aquele pai, na verdade, deixou aquela criança ir e levou o irmão. Ah, que bom. Porque os pais têm muito disso, né? Vai com seu irmão vai junto, achando que é uma proteção. Coitado. Coitado daquele pai. Na verdade, ele perdeu temporariamente, graças a Deus, os 2 filhos, né? Sim. E quando isso acontece por um desejo da menina, porque a menina tinha esse lugar, Sim. Exato. esse olhar. Ela tem pôsteres essa no quarto vontade, dela. né? Exato, essas você vê coisas. que era uma criança ligada às artes. Exato. Para mim, quando ele termina com a mesma cena, praticamente do início, é ele querendo dizer assim: ela continua tendo esperança. Legal. Ela continua acreditando, apesar de tudo que essa criança viveu. Ela conseguiu conquistar o som da liberdade dela é a voz. Sim. No entanto, que ela vira o que ela vira hoje. Sim. Verdade. Então, ela tem voz. se Foi tivesse- assim que eu li, quando eu assisti, eu entendi assim. Sabe aqueles letreiros que tem em filme baseado em histórias reais? Sim. Que é fulano de tal se tornou, você quer e fulano hoje, até hoje, atualmente, tanto mais de crianças salvas, tarará. Sim. Se tivesse esse letreiro no final, eu não teria essa Falando impressão. dela, no Falando caso. dela. Ah, sim. O Do que aconteceu com ela, Exatamente, né? faltou Uhum, isso. Tipo, mostrar ali naqueles letreiros de final de filme. Sim. Tipo, Hiroshima se tornou uma fulana de tal, o que faz acontece. Só aquele letreirozinho. Aham. Mas você falou da sua sua Eu curiosidade. assim, não, pegando o gancho de vocês, Aham. eu pensei, quando eu vi esse final, né, na mesma cena, só que ela só sentada do outro lado. Sim, inverte a posição. Inverte a posição dela. É. Eu pensei no seguinte, será que não era pra ter mudado nada mesmo? Era pra ela... Não ter vivido o que viveu. Isso. É isso, Faz essa sentido. leitura que eu Faz sentido. fui mais pra essa Aham. linha, né? Quando o Rodrigo comentou no final do filme sobre isso, poxa, não era pra ter acontecido isso. Que o natural verdade. das coisas era, É verdade. né? Pra ela Verdade. ter todo o dia dela e tal, o final do dia dela ali, né? E aquilo tudo foi um pesadelo horroroso que não aconteceu, né? Exatamente. Eu pensei É. mais nisso. Mas falando da curiosidade, Sim. era aquela medalhinha. Como aquilo, assim, eu achei que aquilo tinha sido colocado no filme. Qual medalhinha? Depois, a medalhinha Que ela entrega pro direção irmão, e o Timóteo. irmão Pro entrega irmão. pra ele. Que é Timóteo, que é o Exato. nome do protagonista. A medalhinha é real. Ela não foi Olha, do aquilo não filme. foi ficcional. Não foi aquilo- ficcional, foi aquilo real. Foi real. Olha, que Então, legal. o quanto que aquela medalhinha foi simbólico, né? Sim, total. Total. E quando, numa entrevista que tem do policial da vida real, Sim. o Tim Ballard. Ballard. Tim Ballard. Tim Ballard. Nossa, eu falei Ballard. Tim Balada. Gente, esquece. Tim Balada. Olha, se algum curso de inglês quiser patrocinar o podcast, eu aceito. A gente faz uma pergunta. Tô muito muito Enferrujada. Inglês, enferrujada. Obrigada. Nem o português. Alguém der aula de português também? Tô aqui pra aprender. Mas fala. E essa medalhinha, ele fala que quando ele recebeu do menino, ele viu que é Deus me chamando, né, pra minha vocação, né? Então, ele não... Foi irrecusável. Não tinha Ele como... não tinha como Não desistir. tinha como. Verdade. Né? Quem é que recusaria? Aí Eu foi acho o que não maior tinha combustível como. dele. E ele É. pensava também nos filhos, né? Sim. Podia ser um É filho uma penca, dele. né? Ele tinha tantos. Ele podia até escolher qual Eu tenho deles tantos. seria, né? Porque tinham vários, né? E você sabe, eu quero, né, que vocês me digam qual a cena que pra vocês, cada um agora individualmente, marcou mais, assim, que ficou na memória quando fala do filme. E, tipo, pra mim, a cena que aquele coroa que era ex-cartel, eu perdi agora o nome dele, maravilhoso El ele. Vampiro. Vampiro. Porque não para com aquele charuto, gente. Aquele charuto me dá uma agonia, vontade de tirar da boca daquele homem. Pô, é o personagem. Cara. Não, eu sei, mas é demais, né? Ah, aquele eu gostei charuto, muito né? do Vampiro. E ele, não, eu adorei o personagem, eu só achei que aquele charuto podia... Algum momento ele podia estar sem aquele charuto na boca. Ele disse que mudou a vida dele porque ele ouviu um chamado divino. Ele foi preso e ele teve a oportunidade de voltar para o crime. Quando ele vai voltar para o crime, ele tem um chamado divino e ele fala, não.
eu tenho que mudar a minha vida. E aí ele passa a ser um miliciano, digamos assim. Sim. Ele passa a ser um cara que é bandido, só que não. E exatamente por ele ter este lado, ele consegue ter acesso Sim. às pessoas e consegue ajudar ao agente fazer o que ele fez, porque né? ele trafica as crianças pra fora do mercado. Ele compra a criança E tira e liberta Exato. ela. É um Robin Hood, mais ou menos, né? Vamos chamar assim, Ele né? faz o caminho oposto. O caminho oposto, exatamente. E pra vocês, qual Lembra cena? muito o Schindler. Sim. Ele é quase... Ele Totalmente é o Schindler exato. mais famoso. Com o charuto. Exato. Exato. Aliás, na cena da batida policial, que eles resgatam as primeiras 50 e tantas crianças, tem uma hora que eu reparei no negócio do charuto. Eles vão colocando todo mundo de joelho e tal, não sei o quê. Aí o vampiro cai de joelhos do lado do Tim Ballard. E ele tá com um charuto. Eu falei, esse cara tá com um charuto agora. Aí vem um outro policial e tira o charuto dele. Charuto aceso, né? Aí vem um policial e tira o charuto da boca dele. Tipo, ele fica triste por isso, né? Fica assim, faz o que quiser comigo, mas não tira o charuto da minha boca, por favor, né? É charuto de vampiro. Ele é maravilhoso. O ator é sensacional também. Você, qual a cena? Você gosta mais dessa cena? Quando ele gosto chega? do personagem. Não é a minha cena favorita, mas eu gosto muito dessa cena. Essa cena é emblemática por ele. Ok. Nossa, mas tem várias cenas que são, assim, impactantes, mas eu tô lembrando de uma agora, quando ele vai pedir pra ser mandado, né, pro lugar, né, e que ele vai falar com o superior dele e tal, e ele vai falando, né, tentando convencer, aí o superior dele, né, fica meio... sei não, como é que eu vou mandar esse cara pra lá e tal? E ele começa a falar e o olho dele vai enchendo de lágrima, até que a lágrima cai e ele rapidamente ele seca, assim, que é aquele misto do sentimental, do força, exato. E ao mesmo tempo, ele ter que, né, ele tá ali numa postura profissional, que ele não pode desabar na frente do superior dele, e aquela lágrima, aquela enxugada que ele dá logo em seguida é muito forte. Uma das, né? Quem disse que a menina não chora, né? Sim. Esse filme, ele, apesar da temática ser sensível, é bom avisar, né? Tem gente que realmente não consegue lidar com essas emoções, então é bom só assistir. Mas só ele tem assiste a esses resenha. alívios cômicos, né? Ele tem seus momentos ali de... Com certeza tem. Sim. E tem também aqui uma... Bom, para refletir. Eu não falei qual era a minha cena favorita. Perdão, desculpa, eu achei que tivesse sido do vampiro. Diga você, conte-me tudo. Não, cara, uma cena que eu gosto muito, bem no comecinho do filme, no primeiro ato do filme ainda, de novo falando linguagem técnica. Isso, vai, roteirista, arrase. Que é quando ele prende o podólogo. Viu o YouTube, podólogo. Ele prende o podólogo. Isso. E aí ele fala assim, poxa, mas eu confio em você. Ele fala, não confio num podólogo. Sim. Esses pequenos quips, né? Essas alfinetadas. E o filme tem coisas assim. A cena do final, né, dele entrando lá, dando uma de Rambo. Talvez o menino que cresceu assistindo os filmes de brucutu dos anos 90, assistiu, sei lá, Predador e tal, eu queria ter visto, tipo, tacando a faca no maluco, eu queria ter visto mais Rambo. Quando eu vi o filme pela primeira vez, eu falei muito isso. Gente, caraca, cadê a ação? Cadê esse maluco passando rodo em todo mundo, matando tudo que é podólogo? Sim. Tipo, eu queria ver meio da selva. A chacina, maluco na selva, com a faca no dente, tipo, a criança nas costas e tal. E eu comentei isso antes da gente ver o filme de novo pro podcast. E eu falei, pô, senti falta de ação, cara, no final do filme. Aí a Priscila falou, cara, não sei, eu achei que o filme todo tem... Pra mim foi ótimo. Tão perfeito, assim, tão pé no chão, que se de repente o maluco virasse o Rambo, iria perder dessa... De ser crível. Mas só um pouquinho. Aí eu fui assistir. Eu não senti falta. Missão Impossível 8 filme, tá assim. aí por aí pra você assistir, tá? Reassistindo o filme. E com o Tom Cruise ainda pulando de um avião no outro, tá? E ele não usou dublê, né? Não usa dublê. E pula mesmo, Porque é cientologia? Por que ele faz isso? Não sei, cara. Alguém eu acho que ele é um robô já. Ninguém nunca perguntou isso pra ele. Não é possível, não sei. gente. Mas reassistindo o filme agora, né, eu não senti falta.
Pelo contrário, eu gostei muito De mais... não ter acontecido. De não ter acontecido. Uhum. Eu gostei dele... porque ele não mata ninguém o filme inteiro. Né? E isso fala sobre quem um personagem é. Perfeito. Né? Então, essa coisa meio do Rodrigo que joga videogame, ele gosta de dar tiro nos vilões, né? Então, eu gostei muito da cena do final do filme. Ele entrando lá, disfarçado, saindo furtivamente com a menina. Eu achei que era a cena de ação, embora não tenha a ação como a gente conhece, né? Como a gente está acostumado. Mas é uma cena que eu gostei muito, assim, no final do filme. Uhum. Só o sound design que faltou mesmo. Faltou sound isso design. eu concordo isso deu inteiramente. deu uma pecada. Ele podia ter caprichado mais, né? Por exemplo, aquele filme o Baby Drive. Nossa, que aula de sound design. Aula. É aquele filme. Nossa, é incrível. Né? Podia ter um pouco mais disso, sabe? Talvez tenha faltado essa questão mesmo, né? De uma sensibilidade maior até para fazer o audiovisual, que é o que é, né? Na verdade. E a minha pergunta agora é... O que mais impactou na fotografia para vocês e na direção de arte do filme? Quer falar da fotografia? Primeiro? Eu lembro de uma cena que aquela mulher, né, que levou as crianças... Sim, a Miss Catarina. A Miss. Aquela cena que ela tá na van, sabe? Que ela vai levar as crianças e tal. Aquela cena eu achei a fotografia impecável. Né, o fundo da van, ela tá no fundo e a iluminação assim, na frente, as crianças pra frente, assim. E atrás a escuridão, né? Aquela Antes das crianças saberem. Dela, né? É a aura dela. Escura, né? Exatamente. Pesada, né? De alguém do mal, né? Como passa... Alguém do mal. E o elenco, todo peso. Ele. Sim. Que elenco. E aquelas crianças. Não, aquele menino. Aquela criança. O Miguel, né? O Miguelito. Meu Deus do céu. Ele é tão bonitinho. E como deve ser difícil você lidar com esse tema e ter que dirigir, né? Essas crianças. Né? Exato. Quando você esse preparo, né? criança, Esse preparo de elenco, né? É que geralmente a criança não entende o roteiro do filme, não sabe o que ela está gravando. O menino que faz o Miguel, ele não entende que ele foi... Sobre o tema. No podólogo. Não sabe o que foi. Ele não sabe que ele foi no podólogo resolver uma encravada dele. Sim. Ele acha que assim, é o cara mal que levou você, o velho do saco te levou embora e o cara te salvou. O diretor, ele tem que trazer pro lúdico, então ele tem que criar um contexto todo novo. Ele tirou do seu pai, né? Tipo, roubou do seu pai. Roubou do papai. Roubou do seu pai já é o suficiente pra ele... sofrer. E tá fazendo mal pra sua irmã. Tá batendo na sua irmã, por exemplo. É uma coisa né? por aí. Sim. É a primeira vez que eu a primeira vez. Eu descobri essa coisa, né, de que quando você lida com elenco infantil, você tem que ter quase que um segundo filme pra criança saber do que se trata, não saber do que se trata o filme e entregar a emoção. Foi com o Night Shyamalan, do Sexto Sentido. Sim. O garotinho do Sexto Sentido, ele não sabia que o filme era sobre fantasma e gente morta e tal, e ele entrega aquela atuação toda sem saber exatamente o que é. E aí ele só vai descobrir o que ele gravou. Naquela frase icônica do filme, né? Não, ele só grava, ele só sabe tudo que ele gravou depois já, tipo, que os pais deixaram de ver o filme mais velho. Então, acho que isso deve ser uma constante. Mas quando ele fala no filme, eu vejo gente morta, ele não... será que é aí que ele descobre? Não sei, mas eu pensei que tivesse sido. Mas eu não sei o contexto, né? Tipo, Assim, ele não vai ter um entendimento geral do que aquilo significa, da espiritualidade, da comunicação com uma outra dimensão. Mas ele falou, eu vi gente morta. Sim, tudo e bem. alguma coisa o diretor falou pra ele falar aquilo com verdade. E né? mais ainda, é importante você proteger a criança num filme muito mais pesado, né? Não se compara, né? Não a gente tá se falando de compara. espiritualidade, de mediunidade, né? Sim. E a gente tá falando aqui da crueldade Exatamente. humana. Aliás, desumana, né? Porque não é ser humano. Pois é. Quem é capaz de ter... Tudo bem, penso eu, obviamente, que é uma doença, um distúrbio, sei lá... Cara, eu não gosto desse discurso. Eu não sei o que é, porque tem que ter um motivo. Eu não sei qual é o motivo, não sou especialista, mas tem que ter. Não sei explicar, sinceramente, teria que ter aqui um profissional para conversar com a gente, psicopatia, eu não sei, realmente não sei, ignoro essa informação. A gente só pode achar, mas eu né? só digo o seguinte, é cruel, isso é um fato. Sim. O porquê é cruel, eu não faço ideia, né? Então, E não acho que seja um humano. Será que o humano chega a esse lugar? Chega, né?
Existem, Por isso que é humano, né? Existem diversas... É uma discussão isso, né? Existem diversas linhas. Uhum. Né? Eu acho muito complicado chamar de doença, porque... Não, um distúrbio. Um distúrbio, doença, qualquer coisa que... De personalidade, de caráter. É porque, assim, eu sei que distúrbio é uma coisa, doença é outra, uma coisa você contrai, outra... Sim. Transtorno, whatever. Eu não gosto de ir para a linha da saúde. Falar que é alguma... falta de saúde, seja mental, não sei o quê. Porque logo você começa o discurso de que não há cura para aquilo que não é doença. E aí, o passo seguinte é você falar que eles têm direitos. Sendo que é muito difícil você comparar um cara que faz maldade com criança com uma pessoa que tem uma vida consentida com outro adulto. Não é a mesma coisa. Eu tenho muito medo de quererem colocar esse tipo de monstro de carona com pessoas que são pessoas normais, vivendo uma vida normal, consentida com outro adulto que não faz mal pra ninguém. Eu acho muito perigoso você colocar a pecha de doença, transtorno, sei lá o quê, numa pessoa assim, num podólogo, porque você pode, daqui a pouco, estar botando o cara de carona num carro ao qual ele não pertence. E aí você começa a ir... Não, eu entendo o que você está falando. Daqui a pouco ele vai virar letra também. Respeito, mas eu acho que tem um aspecto, porque quando a gente fala de transtorno, distúrbio, sei lá o quê, você tem milhões de situações ali, inclusive problemas realmente mentais, né? Onde aquilo é sim um distúrbio. E isso não justifica o que é feito. Não. Então, assim, eu não tenho, sinceramente, não tenho conhecimento técnico para avaliar, para dizer qualquer coisa. Não quero ficar falando coisas equivocadas aqui. Eu acho que alguém que estudou isso pode explicar. Apesar de também compactuar que não tem explicação. Não tem. Para mim não tem. Sinceramente, eu sou bem radical nisso. Mas para vocês, né, na visão de vocês, o que vocês pensam sobre esse tipo de comportamento, vamos chamar assim, essa crueldade? Eu não consigo enxergar de outra forma sem levar para o lado espiritual, sabe? Eu sei que cada um pensa de um jeito, tem a sua crença, mas a forma mais fácil de explicar é levando para o espiritual. Não tem como. Não tem como. Sabe? Psicologicamente, né, o que você tem de dado hoje? Qualquer tipo de depravação, ela não começa gigantesca. Ela cresce aos poucos. Por exemplo, um cara que ele é mitomaníaco, que ele mente descaradamente, as pessoas não conseguem confiar nele, ele mente para a esposa, para o marido. Um cara desse, ele não começa assim. Ele começa com pequenas mentirinhas, ele vai alargando, né, o limite dele. E a pornografia, eu não sei se o YouTube odeia essa palavra. Sim. Odeia, né? Tá bom. A má conduta. Não, é porque eu digo assim... Não é má conduta. Pois é, não é na podologia. Não, né? não é. Tá bom. Tá. Perdão, YouTube, não vou falar mais essa palavra. Isso, não fale mais, por favor. Mas, enfim, o conteúdo adulto... Melhor. O conteúdo adulto, ele começa com uma menina jovem, adulta, rebolando numa rede social. E aí você vê aquele bando de coisas pulando e rebolando na rede social. Aquele corpo fazendo com que quem está assistindo ter atração. A menina vestida, tô lá, tenho 20 anos, quero pagar a faculdade. Aí ela começa a rebolar na rede social e ganha like, faz promo e vende batom e sei lá o quê. Vida dela, nada de errado. Aí esse cara, ele começa a não ter mais aquela ativação de ver ali o TikTok. Ou no short do YouTube, eu raramente vejo isso. Não sei se o meu algoritmo já está treinado, mas eu nunca vi isso no short do YouTube. Mas eu sei que o TikTok é o antro dessa parada. E aí, esse cara, ele vai para um OF da vida. E aí, depois, ele vai para um site de conteúdo adulto. Aí, no site de conteúdo adulto, ele começa a ver o rapaz com a moça. Né? Ou então, os rapazes, ou as moças, sei lá do que é que ele gosta. Sim. Aí, ele começa a ver lá o casalzinho bonitinho. Aí, o casalzinho começa a ficar tedioso, aí ele começa a ver poses e situações mais extremas, daqui a pouco tá vendo trisais, grupos,
cavalo, cachorro, sabe? A parada vai degradando. Escalando mesmo, né? Ela vai escalando, né? Ou ela vai indo de ladeira abaixo. Então, até alguém chegar a querer ver crianças fazendo coisas de adulto, esse cara já percorreu um caminho. Ninguém nasce podólogo. Você tem que se dessensibilizar muito até chegar ali. Então, eu acho que o conteúdo adulto, e eu não falo isso num ponto de vista moralista, cristão, não sei o quê, porque tem muitos psicólogos ateus que não têm nenhum compromisso religioso que condenam a parada. Falam, cara, isso aqui é terrível para você. Isso afeta a sua produtividade no trabalho, afeta seu casamento, afeta a sua capacidade. Inclusive, a Billie Eilish, maravilhosa, Billie Eilish, ela falou recentemente, e ela é a coisa mais longe de um conservador cristão que você pode imaginar. Sim. E ela falou recentemente, o conteúdo adulto acabou comigo. Quando eu comecei a minha vida, né, sexual, eu aceitava coisas que eu achava que eram normais, que acabavam com a minha dignidade, que eu via isso em site adulto. É porque esse tipo de conteúdo não é o que é, né? Não é o que a gente chama e a gente sabe que estar junto fisicamente real, com né? outra pessoa, ter essa troca com uma outra pessoa mais íntima, vamos chamar não é fazer assim, amor. pro YouTube, completamente diferente. exato, não é fazer amor, exato. Então assim, se a pessoa realmente é criada tendo isso como parâmetro para a sua sexualidade, tanto na identidade sexual quanto no desejo sexual, ou como no que fazer quando chegar na hora de fazer. Ou o que fazer na hora de fazer. Tem esse modelo. Você vai tentar o quê? O ser humano nada mais é do que reprodução. Sim, aprende. A gente reproduz os nossos pais, a gente reproduz os nossos professores, a gente reproduz quem a gente admira, a gente se apaixona por quem a gente se admira, a gente ama e se casa com quem a gente admira. Isso não tem fato, não é, Priscila? Então, né, se a gente for pensar sobre isso, total sentido o que você está dizendo, né? E tem algo muito cerebral também acontecendo, né? Por exemplo, quando você tá lá rodando feed, você tá injetando dopamina no seu cérebro. Com certeza, lógico. E em conteúdo adulto, acontece... a dopamina mais elevada. E quando equivalente a cocaína, né? E chega uma hora pesada, é muito forte. Que aquilo que você tá vendo, o seu cérebro se acostuma com aquela dose de dopamina. Aí você vai precisando de mais doses e mais doses. Então, a pessoa vai extrapolando e que fica se crescendo, né? Essa escalada ao que há de mais bizarro por aí. Talvez seja por aí, né? Pode ser. A gente, se você trabalha com esse tema, se quiser comentar aí, comente aqui pra gente. Participe até para ajudar, exato, pra gente, né? A ideia do podcast é exatamente isso. É fazer a gente pensar sobre a obra indicada, traz um tema, toda ela. E a gente conversar sobre aquilo. Aqui ninguém é dono da verdade, aqui ninguém sabe tudo. Nós estamos aqui debatendo, porque eu acho que a nossa capacidade de discutir no bom, no ótimo sentido, faz com que a gente evolua. Eu vejo seu ponto de vista, posso não concordar, você comigo, não interessa, a gente não está aqui para concordar ou discordar, a gente está aqui para amadurecer um assunto, conversar, entender um pouco mais. Você me traz experiência, eu te trago, você me traz. Você que está aí com a gente também, traz para a gente experiência ou até conhecimento mesmo para nos ajudar, né? Porque eu acho que é um tema que a gente tem que falar. No Brasil tem uma produção sensacional, eu não assisti ainda o filme Manas, da Mariana ou Mariane Brenan, que tem esse tema. Inclusive na Ilha dos Marajós, Marajós. Nossa, infelizmente tem coisas rolando lá, esse filme está sendo muito falado. Então, assim, a gente está num país muito grande, nosso país é continental, a gente tem infelizmente, muita pobreza, muitas famílias que às vezes até fazem esse tráfico com o próprio filho porque precisa de dinheiro. Enfim, a gente não vai entrar em julgamento aqui, só realmente uma questão de dados mesmo, né, de informação. Então, é uma realidade que infelizmente não acontece longe da gente, não. Acontece aqui também. Então é importante, né, a gente falar sobre isso, até para tentar ajudar. Bom, em algum aspecto vocês perceberam, pela experiência de vocês, com edição, fotografia e tal, que o público
geral não pôde notar no filme? Alguma coisa que vocês viram, aquilo ali foi um truque. Você comentou sobre o take do olhar, quando ele estava vendo aquele conteúdo mais do que impróprio e de embrulhar o estômago. Em vez de mostrar, Isso foi um exemplo, né? Sim. Do que aconteceu. Aí só apareceu, né, o reflexo no olho dele. A direção desse filme é maravilhosa. A direção é maravilhosa, eu adorei também. O Baliberdi mandou muito bem. Verdade. Aquela parte da menina, que quando ela vai ser resgatada da ilha, que ela fecha o olho, a gente tá vendo o ponto de vista dela. Sim. Tá falando do final. Do final do filme. Aí eles lutando, né, entre eles lá, e ela via aquilo e fechava e pronto. Aí a edição, né, tela preta, e abrir o olho, eles brigando e tal. Tipo, ela meio que abrindo só pra saber se acabou, basicamente. Exatamente, sabe? perfeito. Isso me chamou a atenção. A edição te coloca no ponto de vista dela mesma. Exato. Isso aí é perfeito. E é o poder aí da direção, a edição, né? Dessa porque a da coreografia criação, de luta foi gravada. Sim. E a opção de escurecer a tela quando ela fecha o olho, isso aí é a edição que faz. Sim. É claro, né? O cara pode ter dado a ideia pro diretor, e o diretor fala, boa, pode fazer, ou o diretor pode ter chegado com essa ideia, mas é na edição que se concretiza isso, né? E é demais, assim, muito legal essa coisa do ponto de vista dela na batalha. Sim, perfeito. Pra gente terminar, porque passa rápido, né? Sim. Passa rápido. Passa bem rápido. Por que, cada um vai responder individualmente, por que as pessoas devem assistir esse filme? Quer falar Pode falar. Bom, primeiro porque é um filmaço. Independente do tema ser pesado ou ser real, independente de ser uma história real, e eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais, mas independente disso, não é uma palestra. Não é um filme que alguém vai citar e falar assim, olha, você não pode fazer mal para criancinhas. O filme não é palestra. É um bom filme de ação. Quer dizer, não é bem de ação, mas é um bom filme policial. É um filmaço, mesmo que fosse tudo fictício. Então, antes de mais nada, por isso, porque é um filme muito, muito bom, muito maneiro. E várias pessoas, inclusive, que falaram, não vou ver esse filme porque não sei o que lá, política não é do meu candidato, whatever. Depois foram ver o filme, até porque tem gente que é crítico de cinema, que recebe para ver o filme e fazer resenha. Viram o filme e falaram, caramba, é um filmaço. Então ele é indiscutivelmente um baita filme muito bem dirigido. Isso já é motivo suficiente para mim. E segundo, porque, cara, foi muito legal ver o Jim Caviezel de novo. Eu gosto muito dele como ator. Ele é muito, muito bom. A gente vê ele no Paixão de Cristo, ele dá um show. E falei, e depois, cadê? Esse cara deveria ter deslanchado. Então, assim, ver o Jim Caviezel de novo, cara, assim, que filmaço, que filmaço. É um filmaço, por isso que tem que ver esse filme. Maravilha. Se você está procurando um filme que não é para você só colocar o cérebro num pote, né? Que a gente chama. Às vezes você tá, né, com a cabeça cheia assim, vamos só colocar o cérebro num pote, aí pega uma comédia. Se você não tá afim de ver um filme desse, sim, assim, sentar e refletir sobre temas importantes, esse é o filme. Porque é aquele filme que você consegue se entregar, sabe? Assim, tipo, esquecer de tudo, só que você vai mergulhar numa narrativa que é sensível, mas, ao mesmo tempo, você não vai ver nada explícito. E isso que é tão maravilhoso desse filme, né? Eu vi um outro filme do tema, mas, assim, chegava a mostrar algumas coisas que não eram legais e tal. Só que esse filme não. Ele aborda o tema, que você consegue entrar, né, na história, mas sem, né, se perturbar com um tipo de cena desagradável. Então, se você tá precisando ser impactado, é isso. Cansou de filme de super-herói, cansou de filme igual, na fórmula de todos eles. Sim. É um filme que ele vai te emocionar. Ele vai te emocionar, com certeza vai. Mesmo que você não seja uma pessoa que chore vendo o filme. Eu, particularmente, não sou. A galera da faculdade de cinema... Nossa, ele nunca chora, dá até raiva. O pessoal da minha faculdade de cinema fala, cara, como é que você não chora vendo o filme? Você tá na profissão errada, você não tem coração. Mas, cara, assim, é um filme que te emociona bastante. Você entra nele, você torce, é um bom filme, começo, meio, fim, final feliz. É um filme, cara, é um filme como não se faz mais. É como se fazia antigamente, entendeu? É um filme para quem tá saudosista de bons filmes como eram antigamente.
Perfeito. Meninos, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Esse filme faz a gente refletir, né? E a gente também. E ele leva a gente a questionar sobre a nossa própria indiferença diante de realidades tão cruéis, né? Eu acho que isso é muito importante sobre esse filme também. Porque muitas vezes a gente vai passando a vida, vai vindo, você sabe que existe, mas isso não está perto de você, então fica num lugar até meio que, como é que é isso? E quando esse filme bate, é um chamado, né? Você fala, poxa, se eu puder ajudar, eu vou me atentar para poder ajudar, né? Enfim, se tiver essa oportunidade, eu não vou denunciar, Nem vou que seja falar. ser mais atento com seus filhos. Nem que seja mais atento com qualquer coisa. Né? Ou com comportamentos adultos também que pareçam, né, estranhos, ficar de olho, aquilo, maldar. Sim. Ou até denunciar a conta no Instagram, por exemplo. Isso é a primeira coisa que a gente pode fazer. Que tá ali na sua mão, fazer. É fácil, denuncia, exatamente. Tudo bloqueia, aquilo que tudo. não é legal, porque foi o que você disse, né? A gente sabe que o mercado, ele é feito de oferta e demanda. É fato. Então, se existem pessoas que praticam esse crime, é porque tem gente que compra essa prática. Então, é sobre isso, né? É sobre isso que a gente falou hoje. O filme é O Som da Liberdade, o Sound of Freedom. Perfeita a minha pronúncia? Perfeito. E está disponível na Amazon Prime. Bom, eu quero agradecer aqui, porque vocês sabem, esse podcast não seria possível se eu não tivesse o apoio da querida Moringa Barra, Mariana e toda a sua equipe, que cuida do meu visual, cuida do meu cabelo, faz o gloss quando o cabelo tá branquinho. Eu tô precisando, ei, Mariana, vou aí pra tirar o branco aqui. Eu ia falar isso, seus cachinhos estão muito bonitos, Silvia. Os cachinhos estão, você gostou? Tem tempo que a gente não se vê, né? Esses cachinhos estão muito lindos. Tá vendo? É obra de Moringa Barra. Então é isso, a gente tem que agradecer o apoio, você já sabe, corte de cabelo, coloração, extensão capilar, tudo isso você encontra na Moringa. Tá aqui o @, entre lá para conhecer. E a nossa querida Ideias na Argila, que tá aqui no nosso cenário, Marta ali. Maravilhosa. Olha, os meninos, a gente tá tendo até agora uma campanha aqui. As pessoas estão vindo e estão falando, Marta, queremos uma xícara de brinde. É mesmo. Assim, tá assim querendo isso. Mas quando a gente começar o nosso projeto do Crônicas de Malacarte, eu vou falar, eu quero mais canecas também com as cores de Malacarte, eu vou... Você vai falar com Marta. Vou bater um papo com ela. Vai bater um papo com ela. Marta. Tem um cupom de desconto aqui do Bora Falar. Isso aí. Adoro, é isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. Já sabe, por favor, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e divulgue, compartilhe. O algoritmo, ele vê o que você está fazendo. Ele fica de olho em você, não é isso? Sim. Então, por favor, nos ajude a alcançar mais pessoas. E depois do papo de hoje, a gente sabe que, abre aspas, os filhos de Deus não estão à venda. É um apelo para conscientização e ação contra essa realidade que é alarmante e é inaceitável. Então, bora pensar nisso? Te espero semana que vem. Bora falar?